A paz do Senhor, glória a Deus, por essa oportunidade de estar aqui esta noite para mais uma vez estudar a palavra do Senhor. Hoje nós iremos estudar a lição de número 12, que será ministrada no dia 22 de março de 2026. Mas, antes disso, pastor José Ribeiro, faz a oração para nós, por favor. Maravilhoso, eterno Deus, Pai Aleluia, celestial, glória a em nome Deus, de Senhor Jesus, Jesus. somos te Soberano gratos por Pai, mais todo uma vez poderoso estarmos Jesus. aqui, Senhor, Deus envolvidos tremendo, nesta Jesus, obra abençoa, maravilhosa, Pai Jesus. Santo, para que Glorioso possamos Deus, crescer no Senhor. conhecimento e Senhor, nos transmitir abençoa, derrama tua a glória, palavra com Jesus. segurança Meu aos Deus, alunos da Jesus. escola dominical. Pai Deus Santo, tremendo, Jesus. nós te agradecemos em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus tremendo. Como já dito, lição de número 2 será ministrada em 22 de março de 2026. Nosso texto áureo que está em Lucas capítulo 1, versículo 31. E diz assim: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Glória a Deus. Nossa verdade prática diz assim: o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Glória a Deus. Aleluia. E também vamos ler aqui a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 38. Versículo 26 ao 38. E diz assim: 26. E, no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré. Versículo 27. E uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Versículo 28. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Versículo 29. E, vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Versículo 30. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. 31. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-eis o nome de Jesus. 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e será Deus. Lhe dará o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Versículo 33. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. 34. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. 36. E eis que também Isabel, tua prima, conceberá um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que é chamada estéril. 37. Porque para Deus nada é impossível. 38. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou-se dela. Glória a Deus. Aleluia. A palavra-chave da nossa lição é dependência. Hoje nós iremos focar muito em dependência. E os tópicos da nossa lição, tópico 1, citando aqui só, tá? Rapidamente.
Tópico 1. O Espírito e a concepção do Filho. Tópico de número 2. O Filho e a sua relação com o Espírito. E o tópico de número 3. A Trindade e a missão redentora. Oh, glória a Deus! E aproveitando aqui, gostaria de agradecer mais uma vez a presença do nosso pastor José Ribeiro. Glória a Deus, aleluia, agradeço muito, tá, pela presença. E também hoje está conosco a nossa irmã em Cristo, professora, que é a bagagem, excelente bagagem, nossa irmã Neia. Glória a Deus. Ó, Deus que me conhece por gente aqui na igreja, é uma professora de tempo em tempo, né? Glória a Deus, aleluia. E aproveitando, gostaria de dar a oportunidade para você já fazer sua apresentação e logo após fazer um pequeno comentário da introdução. Glória a Deus. Deixa Deus te usar, tá? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Cumprimento também aqui aos nossos superintendentes, na pessoa do irmão Henrique, também da Tati que está ali. É uma honra estar junto com o nosso superintendente também, o pastor José Ribeiro, né? Que também conheço desde que viemos congregar aqui. E é bênção nas nossas vidas, o nosso consultor, como eu sempre digo para ele, né? O meu consultor teológico. Aleluia. Agradeço também ao pastor Oséias, né, por essa oportunidade de estarmos aqui, podermos compartilhar deste momento, aprendendo, né? E também trazendo aqui o nosso parecer a respeito desta lição. A nossa introdução nos traz sobre o plano da salvação, que é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade. E quando nós vemos sobre essa unidade, né, que é a Trindade em si, temos ali a ação do Pai, do Filho e do Espírito. Então, temos um agente, o Espírito, que será mencionado muito hoje, né, que está inserido nessa Trindade, e ele que vem para capacitar, né, isso mesmo, capacitar Jesus, né, encarnado, para que venha exercer o propósito que o Pai designou para ele. Oh, glória a Deus. E aproveitando também, irmãos, só citando aqui, nós somos do bairro do Laranjeira e nosso pastor responsável é o pastor Oséias, tá? Questão de frisar aqui. Pastor José Ribeiro. A paz do Senhor aos amados irmãos, alegria muito grande, mais uma vez estamos aqui envolvidos nesse projeto que nasceu no coração do nosso pastor Oséias e tem sido uma bênção. Sou grato a Deus também pela presença da irmã Eurinéia, pessoa que a gente já goza de uma amizade bastante tempo, né? E hoje, dando continuidade ao nosso trimestre, as lições do nosso trimestre segundo, né? Vamos falar um pouco sobre o plano da nossa salvação. Conforme já foi visto na introdução, não é uma obra isolada, mas uma ação conjunta, coordenada em perfeita harmonia pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A Escritura revela que a Trindade age inseparavelmente em favor da redenção da humanidade. Essa verdade bíblica revela não apenas a unidade trinitária, mas também a economia da salvação, isto é, a forma como cada pessoa divina age de maneira distinta, mas inseparável na obra redentora. A unidade perfeita da Trindade no plano da salvação é um testemunho de que Deus é, ao mesmo tempo, um só em essência e trino em pessoa, agindo com propósito eterno e amor redentor. Esse capítulo mostra como o Espírito Santo participa ativamente desde a encarnação do Filho, sua obra redentora, sua ressurreição e exaltação, bem como enfatiza a resposta esperada de cada crente à obra de redenção. Glória a Deus. Aleluia.
Irmão, vou deixar um versículo aqui que se encontra em Efésios capítulo 1 e versículo 13. Efésios 1 e versículo 13. Que diz assim: é também nele que vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo. Seguindo aqui para o primeiro tópico, o Espírito e a concepção do Filho. O anúncio do nascimento de Jesus. O anúncio do nascimento de Jesus. Irmã Neia tem a palavra. Aleluia. Esse primeiro tópico, né? Ou esse primeiro subtópico, que vai nos falar do anúncio do nascimento de Jesus, nós temos aí nesse subtópico várias referências, todas elas, né? Trata aí de Lucas trazendo para nós, né? O evangelista traz, né? Essas referências e as mesmas encontram-se também na leitura bíblica em classe, enfatizando sobre esse feito do Espírito Santo que vem sobre ali, né, Maria, e ela concebe. Essa concepção ali de Jesus mostra algo sobrenatural. Vemos o anjo, né, trazendo o anjo Gabriel, trazendo essa mensagem para ela recebe, mas ela também faz uma pergunta, e essa pergunta que ela faz não é por incredulidade, mas é por curiosidade mesmo, ela queria saber, é algo, né, totalmente surpreendente, sobrenatural, e ela queria entender como que isso iria acontecer. Como que se daria esse fato, né? Visto que ela não conhecia varão, ela precisava entender sobre isso. E ela faz essa pergunta para o anjo. E ele responde que descerá sobre ela a virtude do Espírito, Aleluia. que a envolveria. E com isso ela geraria Jesus Cristo, né? E quando ela faz, né, toda ela levanta, né, essa questão ali, né, por curiosidade, o anjo responde para ela, e nós temos aí uma resposta dela também ao anjo, né, que é: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, né? Então a gente vê um posicionamento muito lindo de Maria quando ela traz, né, para si essa responsabilidade, ela aceita de bom grado o que o Senhor designou para ela. É algo totalmente extraordinário. Ela se colocou na posição, Se né? colocou na posição. Ela Mesmo ela achando que é uma coisa impossível, ela falou: não, eis aqui a serva do Senhor. Aleluia. Glória Eis a Deus. aqui a serva do Senhor. Ela estava ali pronta para cumprir esse id, né? É isso aí. Olha que ela era jovenzinha, estava numa condição ali de noivado, né? Vamos colocar assim, algo que teria uma repercussão de fato negativa para ela pelos olhos naturais, mas ela se dispôs, se predispôs para isso. Uma bem-aventurada. Imagina a cabecinha dela pensando assim: o que o meu futuro marido vai pensar de mim? Qual que é a repercussão entre os familiares, entre a comunidade, né? É isso aí. O que vão falar de mim? Mas mesmo assim, Sim. eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se. Aleluia. Glória a Deus. Pastor José Ribeiro. Muito bem. A irmã Enéia trouxe um assunto interessante. E a gente nota aqui um movimento do céu para a terra que até então estava um pouco esquecido. De repente, veio um anjo trazendo uma mensagem nova, totalmente diferente, né? E tudo isso é maravilhoso, e principalmente o registro que faz o escritor Lucas, o evangelista, né? Com um rigor histórico e teológico, registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus a Nazaré da Galileia para anunciar a uma jovem chamada Maria o nascimento do Salvador. A mensagem divina rompe o silêncio dos séculos e inaugura a plenitude dos tempos. O anjo declara: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho,
e por-lhe-ás o nome de Jesus. Quer dizer, o anúncio contém 3 elementos fundamentais para a doutrina da encarnação do Verbo de Deus: a concepção, o nascimento e a identidade da criança. A concepção de Jesus foi um ato miraculoso de Deus. Paulo disse que a encarnação de Cristo foi um milagre e a chamou de mistério da piedade. Veja que em 1 Timóteo 3:16 ele diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Maria concebeu pelo poder do Espírito Santo, cuja obra é santificar e, portanto, santificou a Virgem para este propósito. Aleluia. Ficou claro que a criança não seria concebida de maneira normal, porque ela não deveria compartilhar da corrupção e da contaminação comuns da natureza humana. A sua natureza humana deveria ser produzida desta maneira, como era adequado que fosse, pois se uniria à natureza divina. Portanto, o nascimento de Jesus, embora precedido por uma concepção sobrenatural, ocorreu, olha bem, hein? O nascimento de Jesus, embora precedido por uma concepção sobrenatural, ocorreu de forma natural, por meio do ventre de Maria, como qualquer um outro parto. Lucas registra que, cumprindo os seus dias, Maria deu à luz ao seu filho. Paulo reforça essa realidade ao afirmar que o Filho Eterno foi nascido de mulher, destacando sua plena humanidade. Assim, embora concebido milagrosamente, Jesus foi gerado, nasceu e cresceu dentro das condições normais da experiência humana, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O anjo declara que o nome da criança seria Jesus e sua identidade divina é confirmada pelo título messiânico: ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Essa expressão não apenas revela a filiação divina de Jesus, mas o apresenta como o herdeiro do trono de Davi. Maria demonstrou perplexidade. Ela não entende como isso poderia acontecer, uma vez que era virgem. A esse respeito, o anjo lhe assegura: para Deus nada é impossível. Na sequência, o texto então afirma que ela creu e, na mais completa confiança e submissão, declarou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Que maravilha! Aleluia, glória a Deus. Só um comentário aqui para fechar aqui. Achei. Maria nos ensina o segredo da vida com Deus: confiança e disponibilidade. Ela não entendeu todos os como, mas confiou no quem. Quando ela disse: cumpra-se em mim, ela abriu as portas para que o plano da redenção avançasse. Quer dizer, se colocou na posição. Glória a Deus. Aleluia. Seguindo aqui o tópico 1.2. O Espírito como agente da concepção. Aleluia. Glória a Deus. Manéia? O Espírito como um agente da concepção fala daquele que age, né? O agente, aquele que age, a ação é feita por ele, né? E o Espírito aqui, ele traz essa ação como uma concepção que seria singular e miraculosa, né? É algo que mostra um milagre sendo exercido por intermédio do Espírito Santo, né? E nós temos também nesse tópico falando sobre o Espírito Santo vinculado à virtude do Altíssimo, que a cobriria como uma sombra. Isso reporta-nos a Êxodo, né, no capítulo, a própria lição traz, né, essa referência de Êxodo 40:35,
que diz que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Essa nuvem estava ali, né? E temos a sombra dela que permanecia sobre a tenda. Isso significa presença, né? Aleluia. Então mostra a presença do Espírito Santo ali, né, envolvendo aquela tenda e mostrando também o sobrenatural, a ação do Espírito Santo. Temos também, né, quando nós nos reportamos a transfiguração, onde que naquela nuvem também houve ali a presença do Espírito Santo. Então, vemos essa mesma ação em Maria, quando ela concebe a presença do Espírito Santo. Se fez presente lá. Né? Se fez presente, a ação. Estava ali presente em ação, né? Estava agindo. Agindo. Pastor José Ribeiro? Assim como o Espírito Santo já aparece na Bíblia Agindo. Lá em Gênesis 1 e 2, o Espírito do Senhor se movia sobre as águas. E a presença do Espírito Santo sempre esteve relacionada aos grandes movimentos de Deus Pai. Como foi citado, a sombra, que lembra da glória que se manifestou lá no tabernáculo. E é de lá que surgiu a palavra Shekinah, que nós usamos hoje, que os judeus não chamam Shekinah, chamam Shekhinah, porque tem a ideia de vizinhança. Então, diante da mensagem inusitada de sua gravidez, voltando aqui ao nosso assunto, o anjo trazendo, que anjo maravilhoso, Gabriel, que missão extraordinária ele recebeu de Deus. Alguém já chamou o anjo Gabriel de o ministro das comunicações celestiais, assim como chamam Miguel do ministro da guerra. E Maria, então, recebendo aquela mensagem inusitada, ela indagou ao anjo Gabriel: como é que se fará isso, visto que eu não conheço varão? Essa pergunta não pode ser tida como conotação de dúvidas ou incredulidade. Apenas demonstra a perplexidade da Virgem acerca de como a concepção iria acontecer sem a intervenção de um homem. Importante teórico do passado expressou-se assim: Deus desejou que Cristo nascesse sem a união física de um homem e uma mulher, para que sua concepção se realizasse sem pecado. Não é Maria que é sem pecado, é Jesus que é sem pecado. Isso. A explicação que o anjo faz de como seria a concepção é singular, miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo, como disse a irmã Néia, que a cobriria com a sua sombra. A resposta é expressa na forma de um paralelismo sinônimo, uma figura de linguagem, em que a segunda linha repete a ideia da primeira. Isso é muito comum na poesia hebraica. A sombra, como já foi dito, diz respeito à presença de Deus. Reporta a nuvem que deu sombra como sinal da presença divina na transfiguração, como disse a Emanuele, e sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus. Assim, a sombra do Espírito, ao mesmo tempo, protege e cria. Desse modo, explica o anjo, a concepção será obra do Espírito Santo. E por isso declara: a criança que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Essa linguagem de Lucas é especialmente trinitária. O Altíssimo, o Filho de Deus e o Espírito Santo. No evento da Anunciação, como um imperativo à sua fé, o anjo comunica a Maria da gravidez de Isabel. E Maria também não sabia. Isabel, tua prima, concebeu um filho na velhice. Olha, veja só que maravilha. Uma velha e uma jovem.
nesse processo extraordinário, né? Todas as mulheres estéreis da história bíblica que engravidaram de modo sobrenatural prepararam o mundo para crer no milagre da concepção. Inclusive uma virgem esperando um filho. Tudo é interessante, porque uma velha esperando um filho e uma jovem esperando um filho. Então a jovem Maria ficou perplexa no início da revelação do anjo. Após a minuciosa explicação, compreendeu o desígnio e não desacreditou das palavras do anjo. A grande lição da narrativa da concepção e do nascimento de Jesus é a afirmação de que ele é, ao mesmo tempo, filho de Deus e filho de Maria. O exemplo de Maria, assim como o de Abraão, ensina para nós, os crentes de hoje, a não vacilar diante das promessas de Deus, mas fortalecer-se na fé e dar glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus tremendo. Seguindo aqui, tópico 1.3. A pureza e a santidade do Filho. A pureza e a santidade do Filho. Nossa irmã Néia tem a palavra. Deixa Deus te usar. Jesus, né, aqui nesse tópico 3, vai declarar sobre essa pureza de Cristo, né? Claro, ele era puro, e também a sua santidade. A santidade de Cristo é algo que está intrínseco a ele e não foi anulado quando ele nasce, de forma alguma. Ela continua sendo evidente na vida dele. Esse tópico vai nos trazer também a respeito do Cordeiro, e esse é o Cordeiro Santo, o Cordeiro Imaculado, ou seja, que não possui mácula, não possui pecado, totalmente limpo, né? Totalmente puro. Esse é o nosso Jesus, e ele é apresentado aqui como o Cordeiro que veio para quê? Para nos redimir, né? Então ele faz essa obra da redenção e também vem para nos redimir. Aqui está o Cordeiro de Deus. E o que ele vem fazer? Ele vem tirar o pecado do mundo, né? Então, ele que não teve pecado, né? Totalmente ali exposto, uma geração totalmente corrompida, se manteve íntegro, porque faz parte do caráter divino, né? Essa integridade, essa pureza, essa santidade. É inerente ao Senhor, totalmente. Deus tremendo. 100% Deus e 100% homem. Sim. Aleluia. Mas mesmo assumindo a posição de ser humano, não deixou se corromper pelo pecado. Glória a Deus. Pastor José Ribeiro. Glória a Deus. É como diz aquele hino que nós cantamos na igreja, totalmente digno. É isso aí. Totalmente. A pureza e a santidade do Filho, nesse subtópico 3, nos mostra que, diferente da humanidade marcada pelo pecado, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e, portanto, nasceu já em estado de perfeita santidade, sem qualquer mancha ou corrupção. Ao atribuir o título de santo ao Filho desde o nascimento, o anjo não apenas descreve seu estado moral, mas confirma sua divindade intrínseca. Assim sendo, a santidade de Cristo não é adquirida, mas é inerente à sua missão. A sua missão que envolve, primeiro, sua obediência perfeita. Como segundo Adão, Cristo permaneceu justo e obediente, garantindo a justificação dos que creem. Em segundo lugar, o Cordeiro Imaculado, como a irmã Léa citou, sua santidade o qualificou para ser o sacrifício perfeito e sem defeito. Sim. Terceiro, redentor eficaz. Por ser santo, ele pôde oferecer-se de uma vez por todas em favor dos pecadores. Em quarto lugar, modelo de santificação. Assim como foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito. Olha que importante. Veja só,
o Senhor Jesus como modelo de santificação. Assim como ele foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito e são conformados à imagem do Filho. Do ponto de vista doutrinário, a santidade de Cristo constitui o fundamento da soteriologia cristã. Sem a santidade intrínseca do Filho, não haveria redenção, justificação, nem santificação possíveis. A doutrina da impecabilidade de Cristo afirma que, embora plenamente humano, ele esteve livre da corrupção do pecado, garantindo a eficácia da sua obra expiatória. A gente dizia, sempre que se pregava, nas primeiras pregações que a gente se converteu, que Deus olhando do céu não viu o justo, sequer ninguém que pudesse se apresentar para ser o nosso Salvador. Mas agora apareceu Jesus Santo. Sua santidade também é escatológica, pois garante glorificação futura dos crentes, chamados a participar da herança incorruptível. Em vista disso, a declaração angelical revela que Jesus nasceu santo, separado do pecado e consagrado desde a concepção pelo Espírito Santo. Essa santidade é atributo divino essencial, confirmando-o como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Teologicamente, ela é a base da obra redentora de Cristo, pois somente um Salvador Santo poderia cumprir a lei, oferecer-se como sacrifício perfeito e conduzir os crentes à santificação. Não tem como não dar um glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O primeiro Adão falhou e trouxe a desobediência. O segundo Adão, Jesus, foi tentado em tudo, mas venceu tudo. Ele é o único ser humano que cumpriu toda a lei de Deus. Mateus 5,17. Por isso, ele pode ser o Cordeiro Imaculado. 1 Pedro 1,19. Se ele tivesse um único pecado, sua morte na cruz seria apenas a punição pelo seu próprio erro, e não o pagamento pelos nossos. Glória a Deus. Aleluia. Seguindo aqui o tópico de número 2, o Filho e a sua relação com o Espírito. O Filho é o Verbo feito carne. Manéia? Filho, o verbo feito carne, nós entendemos o verbo como aquele que esteve desde o princípio na atuação, né? Desde a criação estava lá. João vai nos trazer sobre isso, no João 1 e o versículo 1 nos diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o verbo estava lá, desde o início. Prosseguindo, João vai nos trazer também que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Este verbo é este aqui, encarnado, o Senhor Jesus. Ele veio, né? E encarnou ali, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou. Este é o verbo. Este é quem nós apregoamos, né? O nosso Senhor Jesus. E nesse contexto, nós entendemos que essa encarnação não vai implicar em diminuir a divindade do Filho. Nunca isso, né? Não diminui a divindade. Jesus continua sendo divino, né? Eterno e divino, né? É o nosso Senhor Jesus. E a partir desse texto, nós entendemos que Cristo submeteu-se voluntariamente, né, às limitações humanas. É algo totalmente maravilhoso, né? Quando nós entendemos, conseguimos enxergar isso, Jesus se despindo para assumir a forma humana e deixando ali de usar, muitas vezes, os seus atributos por vontade própria. Ele quis isso. E dependendo do Espírito Santo, né? Na dependência sempre do Espírito Santo. Estava ali como homem, ali na dependência do Espírito, né? Voltamos a falar da dependência, né?
As- Ele, como filho de Deus, ele poderia, mas ele ficou totalmente dependente do Espírito. Então, porque ele humilhou, né? Ele se humilhou, né? Isso fala de humilhação, essa dependência. Aleluia, glória a Deus. José Ribeiro? Eu, às vezes, esqueço que eu estou na aula e fico meio empolgado, né? Porque é algo maravilhoso, especialmente nesse ponto da lição, que nós estamos entrando no Evangelho do Apóstolo João. Muda toda a visão. Quando nós lemos o Novo Testamento, começamos por Mateus, Marcos, Lucas, todos eles dão-nos umas informações preciosíssimas. Lucas, por exemplo, é tão confiável porque ele era tão cuidadoso, ele tinha tanto medo de falar errado, que ele costumava dizer assim, olha, tinha quase 120, quase 3.000, porque ele não queria errar. Ele podia dar um número que podia ser elástico demais, né? Então ele era cuidadoso. Agora, as informações que ele nos trouxe, desse primeiro movimento do céu para a terra, um anjo chegando, mudando toda a história do mundo, digamos assim, na aurora da nossa salvação, agora vem o apóstolo João, dizendo que o verbo se fez carne. E quando assegurou isso, então ele está mostrando que a Escritura revela o mistério do Filho. E interessante ainda, e até curioso, é que o apóstolo João não descreve o início do Logos em Maria, mas a entrada do Logos eterno na história humana. O prólogo do apóstolo João demonstra a pré-existência, a divindade, a mediação criadora e a pessoalidade do Verbo, coigual com o Pai e o Espírito, culminando na sua encarnação e autorrevelação como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Em termos salvíficos, a encarnação é o modo pelo qual Deus realiza a redenção. Em termos trinitários, ela manifesta a perfeita harmonia entre o Pai, o Filho e o Espírito. A encarnação ocorre, conforme Gálatas 4:4, na plenitude dos tempos. O Filho eterno, nascido de mulher, assume a humanidade sem cessar, sem deixar de ser Deus. Aqui se firma a chamada união hipostática. Uma pessoa, o Filho, e duas naturezas, divina e humana, não dividida ou separada em duas pessoas, mas um só e o mesmo Filho unigênito. Assim, a encarnação não implica em redução da divindade do Filho, mas assunção da natureza humana. A distinção da natureza, de modo algum, é anulada pela união, mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas. Significa que Cristo submeteu-se voluntariamente, como já foi dito, né, às limitações humanas, mas manteve a sua essência divina. Mais um glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Jesus fazia o que via o Pai fazer e falava o que o Espírito orientava. Seus milagres, curas e ensinos eram operados pelo Espírito, e isso prova a perfeita harmonia na Trindade. Perfeita harmonia da Trindade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Seguindo aqui, tópico 2:2. O Espírito capacita o Filho. Manéia? Capacitação, né? O Espírito capacita o Filho. Esse subtópico traz esta ação do Espírito em Jesus, mostrando todos os feitos dele, né? E essa capacitação sendo evidenciada. Quando Jesus ele falava, ali tinha uma ação do Espírito, porque ninguém falou como ele.
E isso surpreendia, né, naquela época. Quando nós vemos os milagres realizados, a ação do Espírito estava ali. Em cada milagre que Jesus realizou, tinha a ação do Espírito ali. Cada demônio que foi expulso, estava ali a ação do Espírito Santo em Cristo, em Jesus. E cada perdão ministrado, que surpreendia a todos. Quando temos uma mulher que se aproxima de Cristo, a ponto de ser apedrejada, que era para ser dessa forma, e Jesus faz ali uma indagação, perdoa aquela mulher. É algo extraordinário, é algo fantástico, vamos dizer assim, né? Quando nós lemos a Escritura e vemos a ação do Espírito ali tendo, né, totalmente o domínio, né, de toda a situação ali por meio de Jesus. Assim como ele também, nos nossos dias, tem nos capacitado para exercermos o ministério, exercermos aqui na terra muitos feitos por intermédio do Espírito Santo. Aleluia. Imagina a confiança, né? Confiança Eu do Pai, né? Jesus, Espírito Santo, Jesus, Espírito Santo. Sim. Ó, sou dependente de você, você que vai me capacitar. Ele sendo Deus, confiando ali, sendo dependente. É muito lindo isso, É, né? É muito imagine lindo, só- né? Maravilhoso. Imagine nós, como ser humano, você confiar, ó. Tô confiando tudo que eu vou fazer, a minha vida a você. É confiando que Jesus fez, né? Confiando no Espírito Santo. Ele colocou no lugar de homem, ó. Você vai me capacitar. Você vai operar, viu? Coisa maravilhosa, tremenda. Maravilhoso, né? Lembrando que a nossa lição de ontem mostrou o Espírito Santo capacitando, nos capacitando primeiro para sermos crente, né? Capacidade de ser crente, que não é fácil, né? Não. Ser crente, para ser crente, precisa capacitação do Espírito Santo. O Espírito Santo nos regenerou, veio morar dentro de nós e agora nos reveste de poder para pregar a sua palavra e nos ajuda a vivermos em santificação, né? E aqui interessante, né? Que o Espírito Santo capacitou Jesus. Olha só, diz que em João 1,14, falando da encarnação do Verbo, revela não apenas a união das naturezas divinas e humanas em Cristo, mas também mostra a maneira como Jesus viveu. Embora fosse plenamente Deus, olha só que interessante, embora fosse plenamente Deus, Jesus, escolheu agir como verdadeiro homem. As Escrituras revelam que o seu mistério terreno foi marcado pela ação do Espírito Santo, como a irmã Aruné acabou de dizer. Esclarece que o poder exercido por ele é atribuído à capacitação que Jesus recebeu do Espírito Santo. O próprio Senhor Jesus reconhece ser ungido pelo Espírito de Deus. Lá na mensagem de Lucas 4,18, ele disse, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para anunciar boas novas, curar e libertar cativos e oprimidos. A missão de Jesus, portanto, foi conduzida sob a unção e capacitação do Espírito Santo. A cada palavra proferida, Jesus falava as palavras de Deus, porque o Espírito lhe fora dado sem medida. Logo, cada ensino de Jesus tinha autoridade divina, mas a comunicação do Espírito Santo estava ali. A cada milagre realizado, como eu já disse, né, sob a mediação do Espírito, o poder do Senhor estava com ele. E assim, a irmã Né já tratou desse assunto. Então, vemos que a capacitação de Jesus pelo Espírito tem, para nós, profundas implicações doutrinárias, cristológicas, pneumatológicas, soteriológicas e eclesiológicas. Cristológicas, porque na encarnação, Jesus assumiu a natureza humana e escolheu depender do Espírito, revelando obediência
filial. Fenomenológicas, porque o Espírito Santo é o agente central na vida de Cristo, desde a concepção, batismo, tentação, milagres e até a sua ressurreição. E soteriológicas, porque o sacrifício vicário de Cristo é realizado também em comunhão com o Espírito Santo. Também nós temos esse aspecto eclesiológico. Assim como Jesus viveu e atuou no poder do Espírito, a igreja é chamada a realizar sua missão pela capacitação do mesmo Espírito. Jesus disse: recebereis poder ou virtude, né? E há de vir sobre vós. Aí vocês vão ser testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Cristo não veio com ostentação, mas como servo, movido por compaixão divina. O Espírito lhe capacitava com sabedoria, inteligência, poder e direção. Esse padrão mostra que até o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus. O exemplo de Jesus tem implicação ou implicações diretas para os discípulos. Jesus deixou claro que a obra do reino só pode avançar mediante a unção do Espírito Santo. Ele disse: ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Eu tive a oportunidade de ouvir o pastor Bernard Johnson pregando, e ele contou uma história para nós lá, dizendo que quando Jesus falou que eles deviam ir pregar o evangelho, Pedro já pegou na mão de Marcos e Lucas e vamos pregar. Aí Jesus disse: calma, Pedro. Primeiro tem que ficar lá em Jerusalém para receber poder, senão vocês não vão fazer nada. Glória a Deus. Aleluia, Deus tremendo. Seguindo aqui para o tópico 2.3, o Filho e o poder do Espírito. O Filho e o poder do Espírito. Maneia, tem oportunidade. Poder do Espírito. Nós vemos esta ação também do poder sendo ali ministrado em Cristo, né, por intermédio do Pai, quando nós lemos em Mateus, no capítulo 12, e o versículo 18, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz, porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Essa palavra foi proferida por Isaías e é ratificada aqui no Evangelho de Mateus, né? Se tratando de Cristo, que ele foi, né, totalmente impelido pelo Espírito. O Espírito Santo estava sobre ele, né? E o ungiu. Isso é algo totalmente espetacular. Eu fico buscando palavras para descrever, porque nosso vocabulário acaba sendo totalmente, né, pouquíssimo diante dos atos, dos feitos do Senhor. E esse poder que veio sobre Cristo ali, por intermédio do Espírito Santo, traz para nós também uma receita muito maravilhosa que nos chama a viver na dependência desse Espírito, para que esse poder seja manifesto também nas nossas vidas. Assim como foi manifesto na vida de Cristo, né, de Jesus, quando esteve aqui na terra, que seja manifesto também em nós. Poder, a Bíblia fala: eis que vos dou poder. Então isso é ministrado e também chegou até a nós por intermédio de Cristo. Esse sacrifício foi tão vívido, né? Tão maravilhoso. Você tem a oportunidade, ó. Quero ser cheio ou não quero? Quero ser cheio ou não quero, né? Pelo na lição passar. E é isso, né? Você tem que estar na posição. Quero ou não quero? Depende de você. Isso também, irmão Henrique, irmão Neia, confirma a ênfase pentecostal no batismo no Espírito Santo, né? E o batismo no Espírito Santo não é apenas uma experiência inicial, mas capacitação contínua para o testemunho eficaz,
para a manifestação dos dons espirituais e para uma vida de santidade. Interessante. E, como já observado, os evangelhos mostram que, embora sendo Deus, Jesus, o Filho, viveu em dependência do Espírito Santo, revelando a humildade de sua encarnação e oferecendo um paradigma para a vida cristã. Tal relação entre Cristo e o Espírito não diminui sua divindade, mas evidencia o ministério da sua união hipostática, em que o Verbo eterno assume a natureza humana e nela, na natureza humana, realiza a redenção em plena obediência ao Pai pelo poder do Espírito Santo. Como já dissemos, seu batismo foi confirmado pelo Espírito Santo e pela voz do Pai. E como a manifestação das três pessoas da Trindade no plano redentor. Maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Seguindo aqui para o terceiro tópico, a Trindade e a missão redentora. O Pai envia o Filho e o Espírito. Aleluia. Maneia da oportunidade. O Pai envia o Filho ao mundo não apenas como um mensageiro, né, mas como uma oferta viva. Isso está relatado em Gálatas, né, no capítulo 4, versículo 4, que faz referência aqui à nossa lição. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. Que algo, né, que a gente fica pensativo. Ele, não tendo pecado, se fez pecado por nós. O Pai envia ele para cumprir este propósito. E ele cumpre de uma forma totalmente excepcional, né? O Filho, né? O Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica. A redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão. Nós vemos a ação da Trindade aí. O Pai, o Filho e o Espírito Santo executando esse plano redentor. Aleluia. Você como mãe, tendo uma única filha, imagine só, enviaria? O amor é tremendo, né? É um amor tremendo. sobrenatural, né? Aí quando Jesus vem, fica dependente do Espírito Santo. Uma posição de homem fica dependente, mas o Pai envia o único filho. Aleluia, glória a Deus. Pastor José Ribeiro? Maravilha, né? Esse ato harmonioso, né? Em que o Pai planeja, o Filho realiza e o Espírito Santo aplica, nos faz lembrar que em todo o Antigo Testamento, cumprindo o que Deus já planejara na eternidade, essa obra da redenção estava sendo apresentada, planejada no Antigo Testamento, realizada no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, confirmada e anunciada em Marcos, aliás, em Atos, e agora ela é aplicada através das epístolas e vai ser consumada no Apocalipse. E a obra da redenção, então, como já dissemos, não é um ato isolado de uma única pessoa da Trindade, mas um plano harmonioso do Deus Trino. O Pai, em seu amor eterno, toma a iniciativa. Até o apóstolo João faz uma explicação. Ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse porquê responde a todas essas questões, né? Por quê, né? Então, o envio do Filho pelo Pai é repetidamente enfatizado nas Escrituras. Jesus declara, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E ainda, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou
e realizar a sua obra. O Filho veio em missão ordenada pelo Pai, demonstrando submissão funcional dentro da Trindade, sem implicar inferioridade de essência. Após completar sua obra terrena, o Filho, por sua vez, envia o Espírito Santo, como está escrito em João 15:26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que prossegue do Pai, ele testificará de mim. E prometeu: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos enviarei. O envio do Espírito Santo também é obra do Pai. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Portanto, vemos a cooperação trinitária. O Pai envia o Filho e o Pai e o Filho envia o Espírito. E todos trabalham em unidade perfeita para a nossa salvação. Esta verdade nos ensina que a salvação não é resultado de esforço humano, mas de iniciativa divina, como afirma Efésios 1:3-14. Todas as três pessoas da Trindade estão envolvidas em nossa redenção. O Pai nos escolheu, versos 4-6 do referido capítulo. O Filho nos redimiu, versos 7-12, também do mesmo capítulo. E o Espírito Santo nos selou. Outra aleluia. Glória a Deus. Deus tremendo. Deus tremendo. Aleluia. Seguindo aqui, tópico 3.2. O Espírito revela e exalta o Filho. Aleluia. Nossa irmã Néia, tem oportunidade? Esse tópico traz uma reflexão muito grande também, porque fala do Espírito exaltando o Filho, o que mostra essa unidade na Trindade. Mostra que o Espírito, ele não está competindo com o Filho, não há competição entre eles. Ele veio para glorificar o Filho. Ele não atribui a si nada. É tudo diretivo para o Filho. É tudo mostrando Cristo, apontando Cristo, trazendo Cristo. Isso significa e traz para nós uma grande reflexão. Que tudo que não aponta para Cristo, nós devemos abominar, vamos dizer essa palavra, né? Porque Cristo é o centro. E o Espírito Santo que veio, ele ali não ficou, como que diz, em dualidade ali, né? Com o Filho, não. Ele esteve ali junto, uma unidade, e mostrando e exaltando o Filho. Tudo apontando uma obra totalmente maravilhosa, esplêndida, né, gente? O quanto Deus fez, o quanto o Espírito fez, né? Temos o Pai agindo, o Espírito agindo e o Filho agindo. É algo totalmente miraculoso, extraordinário, né? Maravilhoso, e que nós possamos aprender, porque o Espírito, ele nos ensina. Que nós possamos aprender com ele. Não é competitividade, né? É unidade. É estar todos juntos fazendo com este propósito de exaltar quem? O Filho, né? Exaltar a Trindade divina. Glória a Deus. Que nós vamos fazer, temos que pensar. Isso vai glorificar a Cristo? Tem que ser o centro. Nós, tanto aqui na igreja, para fora, mas isso é para a honra e glória do Senhor? Opa, se não for, tem uma coisa errada. Tem que ser totalmente cristocêntrico, né? Aí. Cristo no centro. É isso aí. Nunca pode deixar de lado. Mas isso aqui vai desagradar? Não. Então, não é da vontade de Deus. Sim. Você vai deixar Cristo do lado, o Espírito Santo de lado. Não é da vontade de Deus. Patrícia Ribeiro? Eu ainda não ouvi nenhum ensino sobre a humildade do Espírito Santo. Não conheço. Mas dá uma impressão porque o ministério do Espírito Santo não é chamar a atenção a ele mesmo, mas para glorificar o Filho, né? E Jesus mesmo disse: ele me glorificará porque há de receber do que é meu
e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo então está agindo, né? Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, apontando-nos constantemente para a nossa necessidade de Cristo. Ele ilumina as Escrituras para revelar Jesus. Mesmo que Jesus já tinha ressuscitado, mas lá em Lucas 24, 27, diz que aquele viajante, conversando com os discípulos, iam para Emaús, disse: começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Embora esse texto se refira ao próprio Jesus ressuscitado, ilustra a obra contínua do Espírito de revelar Cristo através da palavra. Tanto que os discípulos disseram assim: mas não ardia em nosso coração? Esse ardor já era a presença do Espírito Santo ali comunicando, iluminando a mente deles. Então, Paulo disse assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 3. A confissão genuína do senhorio de Cristo só é possível pela obra reveladora do Espírito Santo. Quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus respondeu: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Esta revelação do Pai ocorre através do Espírito Santo, mostrando novamente a cooperação trinitária. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus tremendo. Seguindo aqui para o tópico 3.3, a fé e a submissão do crente. Submissão do crente, hein? Aleluia. Irmã, tem oportunidade. Submissão do crente. Né? Está debaixo de uma missão. E nós estamos debaixo da missão de cumprir exatamente o ID de Cristo, que é falarmos do amor dele à humanidade. Essa é a grande missão, né? A grande comissão. Sim. Que nós temos aí em Cristo. Se tratando da redenção, nós deixamos bem claro que a lição deixa bem clara aí que nós não somos agente da redenção. O agente é o Espírito Santo. É ele que age. Nós somos os recipientes, né? Como a lição traz, e participantes dessa redenção. Vemos aí a submissão e não podemos deixar de frisar mais uma vez, Maria submissa. Totalmente submissa à vontade do Espírito Santo, à vontade do Pai, se submeteu. Quando podemos repetir esse versículo que já foi lido, mas Lucas 1,38, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O que o anjo estava ali transmitindo para ela, ela confiou, ela se submeteu e ela permitiu que fosse executado nela esse plano tão glorioso que era esse de gerar, né, o filho, né, gerar Jesus ali. Temos essa questão de estarmos submissos, o que por muitas vezes não é fácil, porque a nossa vontade quer aflorar, né? A nossa vontade quer prevalecer, mas que nós possamos nos sujeitarmos a Deus, estarmos debaixo dessa missão que foi diretiva para nós, né? Para que nós possamos executar o plano de salvação. Que eu diminua, ele... Que nós diminuamos e que ele cresça. É isso aí. E a questão também dos talentos, né? Sim. Você recebe um talento, né, pastor? Recebe um talento. O que nós estamos fazendo com o nosso talento? Estamos escondendo o nosso talento? Podemos esconder nosso talento, né? Aleluia. Pastor José Ribeiro. Glória a Deus. A lição veio tratando do ministério do Espírito Santo, na encarnação, a maneira como agiu
também a vida de Maria, falando também a vinda do Espírito Santo para revestir a igreja. Agora a lição assume um caráter bem particular, bem para nós mesmo, Sim. a nossa submissão. Sim. Agora, né, já falamos de tantos outros, né? Agora tem o nosso particular, para nós agora, né? E esse ponto aqui, pelo menos umas 3 coisas importantes nesse subtópico, a gente vê que a resposta da fé, a submissão como um estilo de vida e a dependência da plenitude do Espírito. E Maria é o nosso exemplo. Sim. E diante do anúncio do anjo, ela não compreendeu todos os detalhes do mistério, como nós também não entendemos, né? Mas respondeu com entregas. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. A fé que agrada a Deus é aquela que descansa em sua palavra, mesmo quando os caminhos parecem elevados demais para nós. Como estilo de vida, a submissão mostra que a verdadeira fé nos conduz à submissão, não passiva, mas intencional, constante e prática. Paulo nos chama a apresentar o nosso corpo, isto é, toda a nossa vida, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, em Romanos 12:1. E nós somos salvos, nós não somos salvos por obras, mas somos salvos para poder viver de modo que revele o caráter de Cristo. Essa submissão molda nossa vontade, disciplina nossos afetos e realinha nossas escolhas com o propósito divino. E por último, temos a dependência da plenitude do Espírito. A vida de submissão só é possível quando caminhamos cheios do Espírito Santo. Assim como Cristo viveu e serviu no poder do Espírito, nós também devemos buscar essa capacitação diária, reconhecendo nossa total dependência da graça que sustenta e transforma. Então, como eu disse, veio bem para cada um de nós. Sim. Veio para a coletividade e para a individualidade. O Espírito Santo está presente na igreja, no culto, no âmbito da obra do Senhor, mas principalmente na vida de cada crente. Cada crente precisa sentir a presença do Espírito Santo. Se a gente não consegue manter a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós não conseguimos ser crente também. E o que me deixa assustado, irmão Henrique, irmão René, é que muita gente que foi batizada com o Espírito Santo, mas está numa situação desastrosa. É um vale de ossos secos. Não sente mais nada, não sente alegria. Qualquer coisa xinga o outro, odeia o outro, né? Nós precisamos viver na dependência do Espírito Santo. A Bíblia diz assim, que enchei-vos do Espírito. Isso é uma responsabilidade nossa. E essa responsabilidade, ela é grande, mas ela é aliviada pelo fato de que a própria Bíblia, o próprio Paulo, ele disse como isso pode ser possível, cantando entre vós nos salmos, hinos, cantos espirituais, falando, né, as palavras de Deus, né? Então, mas é uma tristeza. Infelizmente. Muita gente que recebeu batismo com o Espírito Santo nunca mais falou em língua, nunca mais sentiu a presença de Deus, não sente mais vontade de orar, não sente mais vontade de cantar um hino, não sente mais vontade de ler a Bíblia, não sente mais vontade de vir ao culto, e quando vem, fica procurando defeito nos outros. Irmãos, vamos viver na dependência do Espírito Santo. Sente gelado, né? Porque, pois é, mas o pior não é isso. Tem muita gente que é gelada e nunca foi quente. E tem gente que foi quente hoje, como se nunca foi, está gelado, como se nunca tivesse sido quente. Infelizmente.
Infelizmente. Que Deus nos guarde. Aleluia. Pastor José Ribeiro, aproveitando, vai para nós a conclusão, por favor. Concluindo a nossa lição, irmãos, é uma conclusão muito bem feita da nossa lição. Porque ela diz que nós, nessa lição, nós reiteramos que a redenção, porque tudo isso aqui tem a ver com a nossa salvação, tem a ver com a nossa vida espiritual, com a nossa herança em Cristo, né? Reiteramos que a redenção é uma obra trinitária que revela a perfeita unidade e a cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito Santo. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver diário. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, já para encerrar aqui, é de praxe, né? Fazer aquele convite para comparecer à EBD da sua igreja. E também, vocês que estão assistindo aqui, passar lá no nosso canal do YouTube e clicar lá em gostei, fazer um comentário, se inscrever no nosso canal. No YouTube, no Instagram e no Facebook também. E também, aproveitando aqui, agradecer ao nosso pastor José Ribeiro. Glória a Deus, agradeço muito por estar aqui. E também a nossa irmã Néia. Agradecer, tá? Já vamos colocar na lista, já fazer um comunicado para próxima, tá? Já se prepare que a próxima está muito perto. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus tremendo. E agradecer o pessoal da mídia também, que fica aqui por trás, não é possível, tá vendo aqui. Mas eu gostaria de agradecer muito, tá? Tem um pessoal ali anotando o versículo, a outra ali tá no computador ali, fazendo todo o trabalho. Deus é poderoso. Agradeço a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.